Notícias, traz a informação. Virtual News. 9h mais 30 minutos, começando um pouquinho de atraso, Virtual News desta quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem nasceu no dia 21, né? Dia 21 de setembro, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre, sempre. Parabéns de toda a equipe da Rádio Virtual. Quarta-feira, hoje nós vamos falar sobre Caixa de Previdência, que chegou o projeto de lei na Câmara para subvenção do orçamento, no valor de 14 milhões aproximadamente, para que se faça o pagamento no mês de setembro para os pensionistas e aposentados da Massa 2 da Prefeitura Municipal de Cubatão. Nós vamos estar falando sobre isso também. E vamos direto com o telefone, temos a participação no telefone da conselheira Marlene Araújo, conselheira na Caixa de Previdência dos Servidores Públicos do município de Cubatão, que está conosco. Bom dia, Marlene. Alô? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, ontem entrou na Câmara, foi protocolado na Câmara Municipal de Cubatão o projeto, né, relacionado à sucumbência dos valores para que se possa fazer o pagamento dos servidores aposentados e pensionistas da Massa 2 de Cubatão, né, tendo em vista que houve uma redução no orçamento no envio desse valor para a Caixa de Previdência e, lógico, chegou-se o mês de setembro e não se tem condição orçamentária para efetuar os pagamentos. Marlene, muitas reuniões, os sindicatos, a associação, o conselho, junto aos vereadores, junto às pessoas que que podem solucionar essa questão. Como é que você vê esse momento em que entra esse projeto de lei na Câmara Municipal? Oi, posso falar? Pode, fica à vontade, estão te ouvindo. Então, em primeiro lugar, bom dia, Márcio, obrigada aí por essa parceria comigo. Sua filhota também, a Maria Clara, maravilhosa. Eu peço desculpa aí, porque o telefone está um pouco lindo, acho que está dando uma vida legal. Sim, perfeito. Em primeiro lugar, eu queria lamentar a saída do superintendente da Caixa de Previdência, do Maurício Simonato. Foi lamentável a atitude que o governo teve de exonerá-lo, de tirá-lo, né, do nosso convívio. Porque vamos lá uma família e cada um fazendo a sua parte. E com a saída dele, já está difícil, ficou bem mais complicado. Agradecemos a gente estar recebendo o Diego, que é o novo superintendente, vamos ajudá-lo, é um servidor, um colega nosso, vamos procurar também fazer uma boa parceria, mas nós entendemos que não é com a crise que se troca uma pessoa. Nós somos colegas, temos que ajudar o outro e nós não podemos descartar as pessoas dessa forma, porque as pessoas têm também sentimentos, né? Então, eu queria abrir a minha fala nisso. Em relação ao governo encaminhou os 14 milhões, isso só foi possível porque o SPUC, que é um sindicato de todos os servidores, o CNPMC, o sindicato de todos os professores, a FUNAPEC, que é a associação que representa todos os aposentados pensionistas, os conselhos, o conselho, se uniram com todos os 13 superintendentes que estiveram à frente da Caixa para poder fazer valer a responsabilidade que seria do governo municipal. Isso só aconteceu porque nós fomos realmente para a linha de frente da força de trabalho.
Nós entendemos que as coisas podem ser assim. Não tem que entrar as coisas na Câmara desta forma. Tem que entrar de forma coesa. Estamos desenvolvendo um trabalho. O nosso colega Simonato, que foi o superintendente que saiu, orientou o governo, mostrou para ele números, fez reuniões com ele, chamou ele à responsabilidade, mas infelizmente ele fez ao contrário. O que nós observamos é o seguinte, que quem dirige a Caixa, a autarquia, é uma pessoa. E nós tivemos o governo que poderia ajudar a autarquia e ouvir realmente as pessoas técnicas e não ouviram a pessoa técnica da autarquia, que era o colega Simonato. Preferiu ouvir a doutora Renata, por exemplo. E nós não podemos permitir isso, né? A Caixa de Previdência, ela é uma autarquia e ela precisa ser revista dessa forma. Por isso que entrou esse projeto de lei na Câmara, né? Entrou depois dessa luta toda. Então, eu quero deixar aqui, né, a nossa solidariedade ao nosso colega, que já tinha deixado e o governo não ouviu. O governo só ouviu quando nós fomos para dar culpa ao trabalho, unido para fazer acontecer. Perfeito, nós estamos aqui com a Marlene Araújo, que é conselheira da Caixa Econômica, perdão, da Caixa de Previdência do município de Cubatão, da Caixa dos Servidores, né? Marlene, esses 14 milhões, eles são o suficientes para o pagamento agora de setembro. Nós vamos ter a necessidade de uma suplementação em relação aos meses que estão por vir. Inclusive tem a questão do 13º, da segunda parcela do 13º salário, perfeito? Estamos com... Sim. E como é que é? Mas o que a gente fica triste é que precisa de uma luta. Inclusive, uma PEC está chamando todos os servidores, que é a senhora Elide, né? Está chamando todo mundo para estar na Câmara, para ser aprovado também. Ainda tem uma dessa, né? Para que os vereadores fiquem sensíveis e aprovem essa suplementação, né? Porque se nós não estivermos lá, a gente corre o risco de repente, alguns vereadores que de repente não são do grupo, né, dar atrás, porque o governo manda, mas se a Câmara não aprova, não existe, né? E ontem a sessão ela foi suspensa por falta de quórum, né? Então a gente tem essa preocupação, né, de deixou bem claro, precisamos sim estarmos unidos juntos para estarmos na Câmara, na próxima sessão, justamente para dar corpo à aprovação dessa suplementação, Márcio. Entendeu? Então nós estamos correndo aí para ter condição de ter o pagamento agora no final de setembro, né, na data de setembro, na data do pagamento de setembro, e novamente vai ser necessário toda essa movimentação para que o pagamento... Está me ouvindo agora ou não? Ok, caiu a linha aqui. Vamos a um rápido... Ok? Vamos tentar novamente o contato com a Marlene, se possível, para nós podermos estar entrando em contato com ela. São 10 horas mais 43 minutos, 10h43. Vamos tentando contato com a Marlene nesse momento, para que a gente possa... Estamos ao vivo aqui. Novamente, estamos tentando novamente o contato. Bom, a situação na Caixa de Previdência é de que não é possível efetuar o pagamento sem que se tenha o aporte de capital. O orçamento, ele foi feito um orçamento para o período de 2022 com 100 milhões a menos para a Caixa de Previdência, né? E isso acabou que chegamos em setembro e não tem orçamento para o pagamento dos aposentados. Toda essa movimentação por parte do sindicato, por parte do conselho, dos servidores, dos aposentados, para que se possa ter essa suplementação e o pagamento aconteça. A Prefeitura colocou em nota, né, tornou público que faria os pagamentos dos aposentados, que não haveria problema algum, e agora encaminha para a Câmara esse projeto para suplementar o orçamento. Marlene, essa situação toda se repete no próximo mês, né?
Alô? Oi, Marlene, essa situação toda se repete no próximo mês, perfeito? Opa, caiu novamente? Ok. Vamos às matérias enquanto você tenta o contato com Marlene. Vamos às matérias desta terça-feira e já retornamos já com o ao vivo. Principais notícias desta terça-feira, dia 21. Governo aprova modelo de privatização para Porto de Santos. O governo aprovou a modelagem e as condições para a privatização do Porto de Santos, que deseja se ver finalizada ainda este ano. A resolução é do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, o CPPI. O passo seguinte, conforme informou o Ministério da Infraestrutura, é o envio da proposta para análise no Tribunal de Contas da União. O modelo já foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários em 12 de setembro. O BNDES estimou que serão investidos 25 milhões. A privatização do Porto de Santos se dará mediante o contrato de 35 anos, podendo ser prorrogado somente para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Uma única vez, o crédito pode poder concedente por até 5 anos. Estou na linha. O critério de julgamento do leilão será o de maior valor de outorga, estipulado pela ANTAQ em 3,5 bilhões de reais e mantido na redução do PPI. Será considerado vencedor o licitante que ofertar o maior ágio sobre a contribuição inicial mínima estabelecida a ser paga à vista. A resolução estabelece ainda que o contrato de concessão deverá compreender obrigações mínimas do concessionário, como ampliar, modernizar o acesso aquaviário por meio de realização de drenagem e derrocagem de aprofundamento nos trechos do canal de acesso e implantar, operar e explorar a ligação seca Santos-Guarujá. Tá aí, então, a modelagem para o início desse processo de privatização do Porto de Santos. Estamos com a Marlene no áudio? Perfeito? Então, vamos com a Marlene, depois a gente volta falando disso aqui. Perfeito, vamos com a Marlene então. Marlene, estamos de volta. Em relação a essa questão do pagamento dos aposentados, passando esse projeto, setembro está solucionado. Só que temos outubro, novembro, dezembro. Novamente vamos ter toda essa movimentação para que esse projeto, para que mais uma vez seja suplementado isso junto ao orçamento, perfeito? Isso mesmo. É importante que todos os servidores estejam juntos na próxima sessão da Câmara para poder a gente fazer um corpo forte e ser aprovado, porque se eles também não aprovarem, a gente vai voltar a estaca zero, né? Então precisa que a Casa de Lei aprove, né, essa suplementação. Então a gente pede que todos os servidores, independente se você é da CMT, se você é da Câmara, da Prefeitura, esteja presente. E não só os aposentados, os colegas da ativa também, porque quem não é aposentado será um dia, é isso. O fundo, ele não pode ser usado nesse momento, ele não pode ser usado de maneira alguma. O Ministério deixou bem claro que tudo precisa passar por uma verificação. E o dinheiro, para completar essa massa 2, tem que vir da Prefeitura, entendeu? A partir do momento que é retirado do nosso fundo, nós entendemos que existe aí como é que eu posso dizer assim, um rompimento, porque se ele tirar esse dinheiro, ele vai precisar ter o aval do Conselho, e nós não vamos dar esse aval, pelo menos no nosso Conselho não. Nós não vamos dar esse aval, tá? E, inclusive, eu gostaria de falar melhor sobre isso, mas pessoalmente com você aí na rádio, não assim pelo telefone, porque pelo telefone está um pouco cortado, né? Eu gostaria de explicar melhor. Se você me der essa oportunidade, amanhã ou outro dia, eu gostaria de estar explicando melhor sobre isso.
Perfeito, Marlene, perfeito. Eu te agradeço estar participando conosco aqui, falando dessa situação já de improviso, inclusive. Eu sei que você domina a matéria e nós vamos estar agendando com você aqui no estúdio para que você possa estar explanando e falando mais profundamente para toda eu a categoria, agradeço. né? Porque é importante isso, né? É muito importante. A autarquia e a gente fica preocupado porque fala sobre o futuro do servidor e também está linkado isso com a questão do Tesouro Municipal. Então, toda essa Isso mesmo. preocupação é para garantir que se cumpra a responsabilidade para com os aposentados e se cumpra a responsabilidade para com o orçamento do município, né? Tudo isso a preocupação é dessa monta. Quero agradecer a sua participação, Marlene, e nós vamos estar agendando aí a sua participação aqui no estúdio. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu. Um abraço. Um abraço, excelente dia para Marlene. Tá aí, Marlene Araújo Para você participando. também, para Maria Clara. Tchau. Tchau. E para todos os ouvintes. Obrigada. Valeu, maravilha. Então tá aí a Marlene participando conosco. Bom, essa é a situação que envolve a Caixa de Previdência. Vamos a mais uma matéria, vamos tentar o contato com o Pádua. Aqui nós ontem estávamos falando do Conselho a respeito da questão de falta de professor na rede municipal. Vamos falar daqui a pouquinho com o Pádua. Senado pode votar a liberação de até 7 bilhões para bancar o piso da enfermagem. O relator do Orçamento Geral da União, 2023, senador Marcelo Castro, do MDB, afirmou nesta terça-feira que o Senado pode votar a liberação de até 7 bilhões para os estados e municípios pagarem o piso salarial da enfermagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aguarda o aval do governo para a apreciação de outras propostas que prevêem, por exemplo, a repatriação de bens no exterior para arcar com os custos do piso. A fonte é da agência Senado. Então está aí a possibilidade, então, de onde virá o dinheiro para se pagar o piso da enfermagem, né? Já aprovou o projeto, mais do que justo, e agora fica essa celeuma jurídica orçamentária para saber de onde vem o valor para se pagar o fundo, para se pagar o aumento, né? Para custear o aumento devido ao novo piso da enfermagem. Volto a falar. Na pandemia eram heróis, todo mundo ovacionava, os enfermeiros e médicos. E agora, na hora do reconhecimento com toda a categoria em relação ao piso, isso não é possível. Há impedimentos, quer dizer, na hora de salvar vidas, isso não houve impedimentos. Agora, na hora de reconhecer e justamente, né, de forma justa, dar a condição do pagamento do piso, há toda uma preocupação e impede todo um avanço nesse setor, né? Infelizmente, está aí a justificativa, né? E a gente aguarda que esses 7 bilhões sejam suficientes e que o mais rápido possível o piso dos enfermeiros possa ser aí instituído, né? Valer por fato. Tinha uma programação de uma previsão hoje de manifestação da categoria na cidade de Santos. Vamos aguardar aí maiores informações para ver se isso está sendo realmente efetivado, se é essa movimentação. A preocupação do Senado é aprovar o mais rápido possível, principalmente que estamos aí nesse período, que já foi aprovado, perdão, resolver o mais rápido possível, principalmente nesse período aí de eleição, né? A eleição, nós estamos à véspera da eleição, daqui a pouquinho já está chegando o 2 de outubro, o primeiro turno, e os senadores já estão preocupados com essa situação, né? Precisa ser alterada. 10 horas mais 53 minutos, 10h53. Por falar em eleição, desde sábado passado, nenhum candidato aos cargos eletivos pode ser preso desde sábado passado. Isso vale aí até o primeiro turno, 2 de outubro. Então, todos aqueles que são candidatos não podem ser presos. Eles podem responder por todas as ações, mas ser presos não podem ser. Isso está na lei, então muitas pessoas não têm conhecimento, mas desde sábado passado, os candidatos a vereador não podem ser presos. 10 horas mais 53 minutos, mas não só os candidatos também. Na véspera da eleição, 48 horas antes da eleição e também o período posterior à eleição, os candidatos não podem ser presos. Vamos direto com o Pádua. Estamos ao vivo com o Pádua. Bom dia. Pádua, bom dia. Bom dia. Ontem nós estávamos conversando a respeito de uma situação que envolve uma unidade municipal de ensino pela falta de professor e uma sala de aula específica. E dentro desse nosso bate-papo ontem, você comentou que há outras denúncias
por parte de mais pais, né, de que há uma falta de professores em sala de aula. Ontem o governo assumiu o compromisso de que hoje estaria funcionando já a sala, o professor já sairia na sala, as aulas já teriam sido retomadas. E eu pergunto a você, o Conselho tem o feedback disso? Realmente se retomou as aulas, as crianças voltaram à sala de aula? Tem professor? Sim, bom dia, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Ontem teve um probleminha técnico, né? A gente acabou, acho que meu celular não está tão bom, mas assim, eu tive no colégio hoje. Ok, estamos de Oi. volta. Estamos no ar, pois não, Tô ouvindo. Estamos ouvindo você. Então já tem um feedback já. Sim. Já houve um retorno já. Mas a gente espera que esse problema, que é crônico, ele seja resolvido definitivamente na rede. Então, já tem uma reunião, Márcio, de primeira mão para te colocar. Está ouvindo? Sim, estou ouvindo você, perfeitamente. Tem a reunião, a gente chamou a Comissão de Educação do Legislativo, e ele já está solicitando a reunião para sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde. Com o Conselho de Educação, com o sindicato, professores, conselho tutelar e alguns pais, para discutir amplamente a questão do professor substituto na rede, porque não tem. Pádua, essa situação toda não começou hoje. Ela tem, já está há um período já que isso vem acontecendo, né? Essa específica de ontem, você mesmo falou que vem desde o recesso do meio do ano, que não se tem a professora nessa aula. Exato. A figura do professor substituto, ela já existe dentro do organograma da prefeitura. Já foi aprovado o projeto, já é uma realidade, perfeito? Certo. Então, o que é necessário, o que falta para que isso seja implantado? São problemas administrativos? São problemas jurídicos? Falta o chamamento desse profissional. Falta o chamamento? No organograma tem, né? Você hoje, está com um quadro hoje, o César ontem, que foi secretário de Educação adjunto, junto com a secretária, com a então secretária na época, que também era professora, Márcia Terras. Márcia Terras, né? Ele falou com muita propriedade, o César, né? O quadro está defasado. Precisa, na verdade, ter uma atenção especial para a recomposição do quadro, né? Para ampliar, na verdade, o efetivo de profissionais da educação. Tem escola ainda, Márcio, que não tem diretor. A usina Riboli não tem diretor. Estou ouvindo bem você. Então tem escolas que faltam diretor. Não tem nem diretor. A usina Riboli está sem diretor. Quer dizer, você tem falta de professor, falta de diretor. Tem, então. E tudo isso está desencadeando... É a realidade. E o pós-pandemia trouxe desafios maiores para a educação. Porque o equipamento que se percebeu de maior amplitude de política pública é a educação e a saúde. Então, o pós-pandemia trouxe desafios de adoecimento, no trato de crianças adoecidas do ponto de vista da saúde mental, síndrome do pânico. Tem crianças que chegam na escola, chora, não conseguem entrar na escola, professores também com sobrecarga, adoecidos. Então, há que ter uma nova relação, Márcio. Bom, nós temos então... A Márcia Terras e o César... Sim. Alô? Oi, estou te ouvindo. Nós tínhamos, assim, a Márcia Terras e o César foi brilhante ontem, colocou que a gente tem que ter, na verdade, um olhar, assim, com maior prioridade para esse setor, entendeu? Até porque são 2 anos de defasagem das crianças. São 2 anos que as crianças perderam e que a recuperação disso, nós sabemos, ela requer estratégias, investimentos, requer toda uma atenção especial. O que chega de denúncias para o Conselho? Em relação a quê? Em relação à falta de professor, alunos que não estão em sala de aula. Não é um caso isolado. Só esse ano nós tivemos problema na usina Reborn, com vários professores, depois foi sanado. Tivemos na UME Luiz Gustavo, no João Ramalho,
outras escolas também da rede. Então, a gente tem essas situações que não são pontuais, são situações crônicas. Por quê? Porque não tem o professor substituto para atuar quando necessário. Em relação às ações por parte do Conselho, há sempre um diálogo com a Prefeitura e, obviamente, após esse diálogo já se tem uma solução ou há ainda uma dificuldade na aplicação das soluções? Conversou com o Conselho, já resolve a situação ou o Conselho ainda tem que fazer desdobramentos aí para conseguir solucionar isso? Então, o diálogo não tem sido suficiente, né? Essa questão do professor substituto já é sabida há muito tempo. Né? Essa questão sempre está sendo oficiada à prefeitura. Agora, a gente não pode esperar aí, Márcio, 1 mês, 2 meses, 3 meses para solucionar um problema dessa natureza. Vai esperar aí chamar um professor concursado. O rito do chamamento não é em 1 semana, demora até meses. E se a pessoa pede a prorrogação, aí isso se estende. Teve um caso da usina Reborn, demorou 3 meses praticamente para achar um professor, porque ele teve o direito de pedir prorrogação, para entregar documentação. Então, são áreas que requerem uma atenção maior, né, que requerem mais estrutura. E não só isso também, questão de creche também, falta de vaga em creche, né, transporte para crianças, transporte para ensino fundamental, vagas em creche. Então, os problemas são desafios, né, amplos, né, que a gente precisa resolver. Perfeito. Então, tá aí, chegando para o Conselho tá certo de já ter um mapa Sim. disso, eu acredito que sim, já tem um mapa disso. E agora é buscar as ações por parte do poder público, visando aí o atendimento a essas Sim. crianças, né? Porque é garantido Sim. por lei, né? A lei determina que se atenda, Claro. então tem que se atender. Pádua, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco e fica aqui Também. o convite Muito obrigado. para você estar participando aqui ao vivo também no estúdio, para estarmos Agradeço. falando dessas ações do Conselho e toda essa situação que envolve o menor na cidade de Cubatão. Obrigada, viu? Um abraço a todos que me deram essa oportunidade. Grande Tchau. abraço. Está aí Pádua conosco, que conselheiro tutelar na cidade de Cubatão. 11 horas mais 2 minutos, o programa hoje totalmente, né, diferenciado. Hoje não temos o Heitor Sanduros conosco, o Heitor com compromissos na capital e foi impossibilitado de estar aqui nesta manhã de quarta-feira. Temos mais alguma matéria nesta manhã? Vamos a mais uma matéria. Vamos falar. Sim, é o que eu comentei anteriormente, que desde sábado candidatos só podem ser presos em flagrante delito. Candidatas e candidatos devidamente registradas para as eleições deste ano não podem ser presos ou detidos até o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. O mesmo vai acontecer com os eleitores em geral a partir de 27 de setembro. É chamada imunidade eleitoral prevista no Código Eleitoral e que entra em vigor 15 dias antes da eleição. Casos de crimes inafiançáveis e flagrante delito ficam de fora da proibição. A imunidade garante ao candidato o exercício da democracia, impedindo que ele seja afastado da disputa eleitoral por prisão ou detenção que possa ser posteriormente revista. Mesmo no caso de ser preso em flagrante delito, o candidato continua disputando a eleição. No caso dos eleitores, a imunidade é mais restrita. Ela impede prisões 5 dias antes do pleito e 48 horas após a eleição em cada turno. A informação é da agência Câmara de Notícias. Tá, então, essa imunidade eleitoral sendo validada desde o fim de semana, desde sábado, para os candidatos e para o eleitor a partir dos 5 dias antes da eleição, a partir do dia 27 de setembro. Encerramos aqui? Maravilha! Então hoje falamos sobre Caixa de Previdência, falamos sobre essa questão das escolas em Cubatão, a falta de professores, devido a essa questão que envolve o professor substituto. Vamos ficando por aqui hoje. Virtual News, 11 horas mais 4 minutos, desejando a você uma excelente quarta-feira. Daqui a pouquinho o programa sobe para as redes sociais. Amanhã estamos de volta. Fique com Deus e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, ou com atraso, se Deus quiser.